Boa tarde a todos, alunos e alunas, tutores e tutoras do programa de residência técnica. Um abraço também para os mineiros, todos trazidos pelo Raiger. Espero que tenham fechado a porteira antes de vir embora para o Paraná. Vamos dar continuidade, então, ao nosso assunto orçamento de obras públicas, continuando as aulas já iniciadas pelo professor Ítalo. Então, alguns de vocês podem perguntar o que é que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu tenho uma experiência profissional anterior à universidade. Eu trabalhei como engenheiro civil na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, funcionário público, como alguns de vocês e como outros poderão vir a ser, depois de terminarem a residência técnica, podem fazer um concurso público e abraçar esta carreira profissional como engenheiros e arquitetos. Trabalhei na Secretaria de Obras da Prefeitura por 3 anos, trabalhei na Secretaria de Planejamento da Prefeitura por 7 anos, e nestes trabalhos executava projetos e orçamentos, né, execução de obras e fiscalização de obras. E nesse trabalho eu me deparei muitas vezes com uma situação que alguns de vocês já podem ter experimentado, que é aquela de você, como técnico, engenheiro, arquiteto, trabalhar pressionado por questões políticas da chefia, interesses diferentes daqueles que nós às vezes gostaríamos de trabalhar, por idealismo, pela nossa formação acadêmica, de trabalhar realmente como engenheiros. Então as pressões políticas eram questões de prazos, questões de prioridades. O chefe 1 dizia, faça isso e largue isso. Aí vinha o chefe 2, não, largue isso e faça aquele outro. E o chefe anterior voltava, mas quem foi que mandou parar com isso? E você, como engenheiro técnico, às vezes tendo que fazer uma compatibilização de interesses. Então, nesses trabalhos, algumas experiências interessantes aconteceram e que eu vou relatar aqui na sequência. Por exemplo, essa primeira fotografia foi a primeira obra que me caiu no colo, numa avenida movimentada de Ponta Grossa, quando eu tive que fazer o orçamento de uma escadaria. À esquerda tem uma escadaria que sobe para uma rua secundária sem saída, logo acima. Então foi a minha primeira experiência profissional como orçamentista. Uma escadaria que está lá até hoje, obviamente já passou por várias reformas. Eu gostaria de falar de outras experiências, como por exemplo, Aeroporto Santana em Ponta Grossa. Ponta Grossa tem um problema, está situada a 100 km de Curitiba. Aqui não justifica, não viabiliza um aeroporto comercial. Então temos um aeroporto pequeno que serve para aeronaves pequenas, aviões de pulverização agrícola, e essa é a sede do aeroporto. Então, certa vez, uma arquiteta fez um rabisco a lápis, que ela chamou de estudo de piso, e com esse estudo de piso, eu fui intimado a fazer um levantamento de custos para uma reforma desta sede do aeroporto. Obviamente, devido a ser um estudo de piso cheio de imperfeições e falta de detalhes, o orçamento acabou virando uma peneira, cheio de furos. E depois perguntado por que deu tanto furo, obviamente eu tive que me defender, dizendo que seria mais fácil fazer um orçamento com projetos completos do que baseado num estudo de piso. Mas eu gostaria de falar de 2 experiências muito importantes que eu tive nessa minha carreira profissional e que me marcaram profundamente por causa das repercussões futuras, Então, a primeira delas é a mansão Vila Hilda, em Ponta Grossa, uma casa antiga que foi posteriormente adquirida pela prefeitura. Lá funcionou a Biblioteca Pública Municipal quando eu era menino, e agora hoje lá funciona a Secretaria Municipal de Cultura. Na época em que essa edificação foi restaurada, eu fui o engenheiro residente que fiz mais ou menos um levantamento de uns 3 meses, indo diariamente, sala por sala, eram 23 salas, fazendo o levantamento sala por sala, como era uma reforma, remoção de piso, manutenção de área de piso, retirada de rodapés, retirada de forro, retirada, restauração de esquadrias,
questão de pintura, restauro de pinturas artísticas que estavam encobertas por camadas de reboco. Mas o fato é o seguinte, depois de feita a licitação e executada a obra, o fiscal dessa obra, da prefeitura, que fiscalizou a empreiteira contratada, em uma rodinha, foram me contar depois, que ele se gabou, que na minha obra, nessa obra, eu não paguei 1 a mais de aditivo. Isto significa que se ele não pagou 1 a mais de aditivo, significa que foi orçado de maneira adequada, prevendo todas as possibilidades de reforma, retirada, reaproveitamento. Então, esta foi uma obra na qual eu me dediquei profissionalmente de maneira muito exemplar, porque a repercussão futura foi muito favorável. A segunda obra na qual aconteceu a mesma coisa foi o Centro de Cultura de Ponta Grossa, que era um colégio antigo e que foi restaurado. Hoje funciona o Centro de Cultura, na parte de baixo tem um auditório, na parte de cima salão de exposições e artes, e aconteceu a mesma coisa, só que aí houve uma particularidade, foi feito como no Palácio Avenida em Curitiba, foram mantidas as fachadas, foi retirado tudo que existia por dentro e foi reconstruído, mantendo as fachadas externas, e eu também fiz um levantamento minucioso, sala por sala, durante muito tempo. E quando foi a licitação, o fiscal era outro, tão exigente, meticuloso, para não dizer chato, como o outro, e também numa outra conversa teria se vangloriado de que nessa obra ele não pagou 1 de aditivo. Isto significa que provavelmente deve ter sido bem orçado, com detalhes suficientes para que isso pudesse acontecer. Então, tendo feito esses relatos breves de uma experiência profissional que eu tive como engenheiro orçamentista, aí a próxima etapa da minha vida foi me dedicar à universidade. Tendo passado no concurso, decidi pela carreira acadêmica, e hoje estou na área de construção civil, na área de gerenciamento da construção, e um dos assuntos ministrados e compartilhados na disciplina com outros professores é justamente orçamento. Então eu vou falar aqui de orçamento de uma maneira mais rústica, digamos assim, porque hoje em dia vocês sabem que existem as tecnologias BIM, que fazem uma modelagem de objetos. Existem, por exemplo, os programas CAD. No programa CAD você tem aqui uma linha e embaixo outra linha. O programa CAD não sabe que isso é uma parede. Existem programas derivados do CAD, como por exemplo o Revit ou ArchiCAD, que no momento em que você traça essa linha com essa espessura, o programa já sabe que é uma parede. Então é uma modelagem mais aperfeiçoada do CAD, e você sabendo que isso é uma parede, você pode atribuir um pé direito, parede, pé direito, o próprio programa já calcula uma área, que seria uma área de parede de alvenaria, e posteriormente você pode duplicar e pode jogar isso como revestimento, e assim sucessivamente. Então temos as possibilidades de programas de orçamento muito variadas, que possibilitam a obtenção de praticamente todas as quantidades necessárias para a execução de um orçamento. Mas vamos supor que você, estagiário ou residente ou engenheiro de um órgão público, está trabalhando numa cidade do interior, e não tem muitos recursos, tem um computador simples, não tem esses programas de orçamento, e você muitas vezes vai precisar fazer um levantamento praticamente braçal, que se baseia fundamentalmente em leitura de projeto e anotação manual de valores para a montagem de planilhas. Então vamos imaginar, falando desde o início, sobre a atividade de orçar. Orçar uma obra, como bem disse o professor Ítalo nas partes anteriores, na sua fundamentação teórica, é uma atividade que exige habilidade técnica, conhecimento, rigor, critério e organização.
Por falar em conhecimento, eu preciso lembrar que entre vocês residentes, nós temos formados em Engenharia Civil, Arquitetura, que são os 2 cursos mais análogos à área de residência técnica de edificações e que tiveram no seu currículo disciplinas ligadas a orçamento, mas, porém, temos engenheiros de produção, engenheiros ambientais, que, nas suas formações, podem não ter tido esse enfoque de orçamento de edificações que nós, engenheiros civis e arquitetos, tivemos. Então eu vou falar aqui, muitas vezes, de uma maneira muito mais simples, mastigada, mais direta, sem me aprofundar muito, para que também seja possível a esses outros nossos colegas terem essas noções que talvez não tenham tido nas suas formações acadêmicas e possam igualmente acompanhar os raciocínios que às vezes nós, engenheiros civis, somos tentados a fazer de uma maneira mais direta, imaginando que todos os alunos do curso de residência tenham a mesma formação. Então, eu às vezes vou falar a um nível muito básico, muito elementar, e estou me dirigindo a todos, inclusive aqueles que têm formações diferentes e aos quais foi possibilitada a matrícula neste curso de residência técnica para atender às várias possibilidades ao leque de formações da engenharia de acordo com as necessidades do serviço público neste momento. Então, tendo feito essas considerações... E outra coisa, eu também sou engenheiro civil, no momento estou exercendo uma carreira de professor universitário, e aliás é uma das atribuições do CREA. O CREA, entre as 18 atribuições possíveis ao engenheiro civil, lista lá ensino. Quer dizer, o engenheiro civil tem a atribuição profissional de ensinar as disciplinas técnicas de engenharia, e inclusive o CREA fiscaliza isso para que as disciplinas técnicas da engenharia, provavelmente agora o CAL faça o mesmo na arquitetura, para que as disciplinas técnicas de formação específica sejam ministradas por profissionais devidamente habilitados. Então eu sou engenheiro civil, não sou professor, não me formei em magistério, não tenho formação em didática, em pedagogia, muito embora hoje seja coordenador pedagógico deste curso. Muitas das coisas que nós fazemos na base do bom senso, coisas que aprendemos com outros professores do tempo de matemática, física, química, que tinham formação específica em licenciatura, mas nós que não temos formação em licenciatura, procuramos suprir essa deficiência de uma forma mais empírica no dia a dia da nossa prática profissional, procurando transmitir os conhecimentos da melhor maneira possível, dentro dessas limitações das quais eu já falei. Então, já que eu falei em organização, geralmente fazemos um levantamento orçamentário baseado em planilhas. Então, suponham que vocês estão trabalhando numa cidade do interior, não tem recursos computacionais, fazem levantamentos à mão na sua caderneta e vão ao computador para montar uma planilha. Então, a planilha é uma memória descritiva e numérica, onde devem constar os cálculos efetuados, comentários e ilustrações, permitindo uma verificação e uma compreensão futuras por outra pessoa que venha a examinar essa memória de cálculo, e permitindo também modificações ou atualizações futuras, eventualmente um orçamento que não sai por problemas de verba, fica na gaveta aguardando, dali a 6 meses sai a verba, vamos retomar, é necessário atualizar algumas coisas, podemos usar a planilha antiga e apenas atualizar os valores para a realidade do dia atual. Então é preciso que os dados coletados sejam consistentes, sejam organizados, não devem ser feitos em papéis separados, porque senão, imaginem, pela lei de Murphy, um dia vai dar uma ventania, vai esparramar tudo, é melhor que esteja tudo organizado, e não devem ser sem uma sequência, de maneira organizada, páginas numeradas, mantendo uma sequência lógica de assuntos e conteúdos, eventualmente para quem faça uma verificação ou uma atualização futura, possa utilizar essa mesma base coerente e bem organizada.
Então, esses levantamentos, na verdade, devem traduzir as medidas dos projetos, devem ser um espelho das informações do projeto. Digamos assim, o projeto é uma informação gráfica necessária para a execução de obras, e o orçamento seria um primo seu, que ele faz companhia, e seria o conteúdo das informações numéricas registradas, mas que dizem respeito e devem ter uma sintonia perfeita com as informações gráficas contidas no projeto. Então, eu, como engenheiro, preciso ter uma sistemática para obtenção dos dados, de maneira organizada, cada um de acordo com o seu jeito próprio, peculiar, pessoal de trabalhar, mas é necessário que faça isso de uma maneira organizada, para que você mesmo, daqui a algum tempo, possa utilizar este mesmo levantamento e você lembre-se do que fez e possa aproveitar todos os cálculos anteriores. Esses levantamentos serão feitos a partir dos projetos. Então, na nossa área de atuação, temos basicamente o projeto arquitetônico, que é o projeto básico, o projeto original, e dele derivam todos os outros necessários para a execução de uma obra. Projeto estrutural, projeto hidrossanitário, projeto de instalação de incêndio, projeto elétrico, hoje em dia projeto de dados, projeto de instalações de gás, projeto de ar-condicionado, da parte das instalações mecânicas, elevadores, todos esses projetos obtidos a partir do projeto arquitetônico, a partir deles, então, é que serão feitos os orçamentos. Acompanhando os projetos, devem existir memoriais descritivos, que são textos que descrevem minuciosamente os acabamentos em cada ambiente, do que serão revestidos os pisos, as paredes, os tetos. Então, são informações complementares necessárias para o enriquecimento do orçamento em termos de detalhes, para que ele seja o mais próximo possível da realidade, o mais preciso e o mais exato. Temos que levantar as dimensões especificadas no projeto e as características técnicas necessárias para chegar aos elementos determinados pelo projeto. Características técnicas, por exemplo, o concreto estrutural. Concreto estrutural 15 MPa, 20 MPa. Pessoal que não é da área, concreto 15 MPa, resistência de 15 megapascal aos diversos dias estabelecidos pela norma, que é feito por retirada de corpos de prova, ruptura com moldes normalizados em prensas, para verificar se esse corpo de prova tem a resistência daquele que foi colocado na estrutura. Se tem, está tudo certo. Se der muito baixo, tem alguma coisa errada lá. Ainda há tempo de tomar providências antes que alguém ocupe o prédio, more nele e esteja, eventualmente, correndo algum risco em relação à sua segurança. Então, essas características técnicas, concreto 15, concreto 20, a diferença de resistência influi, obviamente, no orçamento, porque o concreto que tem mais resistência tem mais cimento por metro cúbico e, obviamente, vai custar mais caro do que o concreto anterior. Então, as características técnicas também são fundamentais para se definir parâmetros e padrões para o orçamento. Então, eu como engenheiro, mesmo vocês que são de outras áreas da engenharia e estão acompanhando trabalhos da residência técnica da área de edificações, procurando fazer, na maioria das vezes, adaptações e analogias das suas carreiras com as necessidades do serviço público. Claro que isso não foi possível atender a todos para que cada um exercesse sua residência na área específica da sua formação. Então, como engenheiro, eu preciso conhecer as etapas de uma obra. Segundo, os serviços dentro das etapas. Terceiro, como devem ser feitos os serviços. Então, esses são basicamente os conhecimentos necessários. Vamos já diferenciar etapas e serviços. Então, quais são as etapas de uma obra? Vou falar basicamente de um roteiro padrão que se verifica, por exemplo, numa residência térrea do sistema habitacional, da Coapar, da Minha Casa Minha Vida, ou das empresas de habitação municipais,
que são edificações padronizadas que têm mais ou menos a mesma sequência de etapas, que são as seguintes: serviços preliminares, serviços iniciais, e aí alguém pode perguntar qual é a diferença entre serviços preliminares e serviços iniciais. Serviços iniciais é quando eu inicio a obra, obviamente. Serviços preliminares são aqueles necessários antes que se inicie a obra. Então, por exemplo, aprovação de todos os projetos, pagamento de todas as taxas. Serviços antes de iniciar a obra. Aí os serviços iniciais, a implantação da obra no terreno com as obras da infraestrutura. Aí vem as obras de supraestrutura, infra no chão embaixo, supra acima do solo, e que alguns ainda chamam de superestrutura, não sei porquê. Depois, claro que nem todos os serviços são feitos nessa ordem, né? Existem alguns casos em que a ordem é um pouco diferente, mas vamos imaginar que feita a estrutura, depois é feita a alvenaria, depois a cobertura, e aí eu subi. E isso geralmente eu faço nos edifícios. Eu faço de baixo para cima, termino a cobertura, seja qual for, laje, e depois venho descendo, revestindo de cima para baixo. Então é isso que eu faço ali. Depois da cobertura, revestimento de tetos, revestimento de paredes, revestimento de pisos. Aí, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, vidros, pintura e serviços complementares. Este é basicamente um roteiro das etapas de uma obra padrão. Claro que existem obras mais específicas, mais sofisticadas e que tenham mais etapas do que essas, de acordo com as suas peculiaridades. Então, cada obra, de acordo com a leitura do seu projeto, vai me fornecer uma relação de etapas, como eu falei lá anteriormente, então. Etapas de uma obra. Depois, serviços dentro das etapas. Então, se eu tenho ali revestimento de paredes, por exemplo, essa é uma etapa. Quais são os serviços dentro da etapa de revestimento de paredes? Eu posso ter revestimento de paredes com reboco, azulejo, granito, mármore, pastilha. Então, são serviços diferentes dentro da mesma etapa de revestimento de paredes. E assim sucessivamente. Posso ter revestimento de pisos, piso em tacos de madeira, piso em carpê de madeira, piso cimentado, piso em lajota colonial, piso em porcelanato. São serviços diferentes dentro da etapa de revestimento de pisos, que é mais genérica. Então, uma obra pode ter mais etapas do que essas, ou menos etapas do que essas, dependendo das particularidades exigidas pelo projeto que foi especificado pelo seu autor lá anteriormente, lá no início da concepção, para atender a um determinado objetivo. Então, seja como for, eu vou fazer um orçamento. Não tenho bases técnicas de programa de computador, CAD, estou trabalhando numa cidade do interior, muitas vezes preciso decidir coisas de maneira, não digo improvisada, mas de maneira pessoal. A minha decisão técnica é que vai prevalecer, eu faço anotações e depois levo ao escritório para transcrever isso em alguma planilha. Como isso às vezes caracteriza possibilidades diferentes de escolha de alternativas, eu como engenheiro, vocês como engenheiros de várias formações, como arquitetos, tenho que ter critérios. Então, o que é um critério? O critério é uma regra que permite a fundamentação racional de uma escolha, de uma decisão ou de uma deliberação. Então, é uma regra e eu vou usar critérios para uniformizar e padronizar os procedimentos. Então, se eu utilizar um critério para fazer o meu orçamento, aí na minha planilha eu deixo registrado ao lado, critério utilizado esse. Futuramente não estou mais trabalhando, entra outro engenheiro no meu lugar e vai usar o mesmo roteiro para atualizar o meu orçamento. Então, se ele vê aqui, ele já sabe qual foi o meu critério
ele tem uma justificativa para os valores numéricos obtidos e pode adotar o mesmo critério ou modificar de acordo com a sua própria conveniência. Só que um critério, como já vamos ver na sequência, tem que ter determinadas características. Como eu, orçamentista, utilizo alguns critérios, segundo o item da transparência, os mesmos critérios devem ser utilizados para a medição dos serviços, para falar a mesma linguagem. Então, o que foi previsto no escritório, no momento de executar a obra, a empresa, obviamente, no sistema capitalista em que vivemos, baseada no trabalho remunerado, vai medir os serviços para faturar e receber a remuneração pela prestação do seu serviço técnico de engenharia. Então, o fiscal que vai medir precisa usar alguns critérios e que, de preferência, devem ser os mesmos utilizados pelo orçamentista. E devem ser critérios estabelecidos nas especificações técnicas da obra. Então, vamos supor que sejam usados critérios diferentes para a medição dos serviços. É possível que o engenheiro fiscal, o engenheiro da construtora, usem um critério diferente ou não sabem qual foi o critério que o orçamentista usou. Mas, de qualquer maneira, o que deve acontecer é o item 2 desta transparência. Os critérios, item 2 e 3. Os critérios devem ser tecnicamente justos e coerentes e devem ser baseados em bom senso. Sendo assim, é bem possível que critérios justos e coerentes e baseados em bom senso geralmente vão se manter dentro de uma mesma faixa de regularidade de valores, não vão ser assim tão discrepantes que causem algum tipo de aborrecimento ou situação difícil de contornar no futuro. Então, quando eu vou fazer medições em projeto, vou ler um projeto para tirar medidas, eu posso ter dimensões lineares na coluna da esquerda. Aliás, eu fiz essa tabela de um jeito, copiei, colei, aí desformatou, virou colorida, está diferente do que eu tinha feito. Mas paciência, acho que está legível. Ainda como diria o pontagrossense, legítimo, como nós, alguns tutores aqui. Ainda bem que ornou, então ornou cinzento com azul, com o fundo do slide, azul escuro EPG, azul pavão, azul royal. Então, ornou a transparência dizendo o seguinte: eu tenho dimensões lineares que são comprimentos, então eu vou medir rodapés, tubulações, meio-fio, cercas. Essas são dimensões lineares que eu vou medir em projeto. Eu posso ter dimensões superficiais, que são áreas, área de limpeza, área de formas, alvenaria, forros, esquadrias, pinturas, pisos, impermeabilizações, plantio de grama. São áreas que eu vou medir, A vezes B, ou X vezes Y. Eu tenho medidas volumétricas, concreto, metros cúbicos, escavação, aterro, A vezes B vezes C. Eu posso ter peso, ou massa, porque na verdade é massa a qual, atraída pela lei da gravidade, vira peso. Então, coisas que têm massa, armaduras, medidas em quilogramas. Estruturas metálicas. E posso ter dimensões. Agora eu vou falar uma bobagem. Dimensões adimensionais. Dimensões que não têm dimensões. São medidas em unidades. Unidades de portas, postes, portões, placas. Então eu vou fazer um levantamento de quantidades. A aula de hoje é basicamente o levantamento de quantidades de um orçamento. Se eu vou levantar quantidades, eu preciso fazê-lo de forma correta e precisa. E para que isso aconteça, eu devo ter todos os projetos disponíveis, para que eu tenha clareza de detalhes e informações. Eu falei para vocês do caso do aeroporto de Ponta Grossa, muitos anos atrás, em que a arquiteta fez um rabisco a lápis e caiu na minha mão para fazer um levantamento. Como eu não tinha todos os projetos disponíveis, obviamente não tinha clareza de detalhes e informações,
né, obviamente o orçamento não saiu de forma correta e precisa. Eu tinha só uma planta baixa, não tinha nem cortes, elevações, né, e queriam que eu fizesse, e ainda por cima, né, para ontem, porque tem uma verba aí, aliás, não tinha verba porque não saiu até hoje, né, o aeroporto está lá do mesmo jeito. Quais são as consequências, então, na obra, se o meu orçamento foi tudo isso, correto, preciso, clareza de detalhes e informações? Possibilita a execução perfeita do cronograma físico-financeiro. Dentro dos prazos, obviamente, na construção civil, os prazos sujeitos às intempéries, problemas de chuva que atrapalham as nossas obras, mas vamos supor que nada disso atrapalhe significativamente. O orçamento preciso vai me ajudar a executar o cronograma físico-financeiro de maneira coerente e adequada dentro do prazo determinado. Segundo, o orçamento das quantidades corretas permite o dimensionamento das equipes de trabalho, porque eu vou saber o volume dos serviços em cada etapa, né, quantidade de operários necessários, né, para executar dentro do prazo estabelecido pelo cronograma. E terceiro, um orçamento preciso e correto vai me garantir confiabilidade nas medições. E pode saber, o empreiteiro, geralmente, é assim que funciona, né? O empreiteiro, no decorrer da sua carreira profissional, vai ficando esperto, vai ficando malandro, no bom sentido ou no mau sentido, né? E ele, se ele vê que a obra que ele está fazendo é aquela, e a quantidade especificada é essa, se tiver algum erro, ele vai achar erro para menos, porque ele vai querer a diferença a mais na hora da medição. Eu falei empreiteiro malandro, não sei se existe malandro no bom sentido, e nós, engenheiros e arquitetos, que procuramos exercer o nosso trabalho de uma maneira técnica, sem essas conjunturas políticas todas, infelizmente nesses tempos estamos envolvidos em notícias sobre obras de engenharia e Copa do Mundo e Olimpíada, em que só vemos mutretas e maracutaias e orçamentos estourados e o estádio que ia custar não sei quanto já dobrou a estimativa inicial. Então, infelizmente, no nosso meio existe muito isso e nós estaremos envolvidos de alguma forma e trabalhando nesse setor, né, com toda essa nuvem nos envolvendo. Eu já sou mais idealista, gostaria de, na medida do possível, sempre que foi necessário, trabalhar com ênfase na parte técnica, sem todas essas preocupações, mas é inevitável que em algum momento das carreiras profissionais os engenheiros estejam envolvidos neste tipo de acontecimentos. Então vamos imaginar que, por algum motivo, então me deram um orçamento básico do aeroporto e queriam que eu fizesse um orçamento mais preciso. Vamos imaginar que por algum motivo vocês no trabalho, estágio, residência ou futuramente vão trabalhar no setor público, por algum motivo não tem todos os projetos disponíveis, vão precisar fazer estimativas de alguma forma, algum valor que precisa ser estimado. Uma estimativa é sempre perigosa, porque pode errar para menos, pode errar para mais, e de acordo com a magnitude desse chute, pode ser uma estimativa muito furada. Então eu posso fazer uma estimativa, por exemplo, por falta de detalhes nos projetos, ou por ausência de projetos complementares, e a utilização de quantidades estimadas vai levar a inevitáveis conflitos. Lá na frente, no momento da execução, da fiscalização e da medição, se tiver algum erro, com certeza vai dar conflito. E pode ser erro para mais, erro para menos. Claro que supondo que o fiscal da obra pública também seja coerente e trabalhe tecnicamente seguindo o juramento de ética que fez no dia da sua formatura. Eu sei porque quando me formei, eu não sei se é porque eu falo muito, mas me escolheram para ser o orador da turma e foi aquele que foi lá na frente de todos e fez o seguinte juramento, do qual me lembro até hoje.
Juro e prometo pela minha fé e pela minha honra cumprir e fazer cumprir no exercício da profissão de engenheiro civil a fiel observância das leis e postulados da ética profissional em prol do desenvolvimento, elevando e honrando o nome do Brasil. Aí a senha Brasil, jogaram tudo para cima e soltaram fogos lá na rua da frente do ginásio de esportes. Então, jurando pela lei e pela ética. Então vamos imaginar que o engenheiro idealista trabalhe com a ética. Né? E o engenheiro fiscal, seja um fiscal ético, e que observe que na planilha orçamentária, por algum motivo, tem uma quantidade exagerada de materiais, de quantidade de serviços especificada a mais. Ele vai medir o valor executado e vai pagar o valor executado. Isso pode significar uma diminuição do valor estipulado na planilha orçamentária. É isso que deve ser feito, se é assim que ele verifica. Então não vai ter acerto, porque o empreiteiro vai querer receber mais, vai dizer que tem isso e tem aquilo. Nós já vamos ver algumas compensações de serviços que são feitas dessa maneira para compensar trabalhos adicionais. Então, são inevitáveis os conflitos, né, lá na frente, causados pelo trabalho do orçamentista, que pode ter errado as quantidades para mais ou para menos. Eu estava falando do BIM, então, que é um sistema de modelagem de informações, Building Information Modeling, que trabalha com interoperabilidade de informações de todos os projetos, e a modificação que você faz num já se reflete automaticamente no outro, e na quantidade, tudo isso se atualiza pela modificação que você faz em algum elemento. Então o BIM permite o trabalho em formato digital, e neste sistema de trabalho as quantidades de serviços são obtidas de forma direta. Só que algumas vezes nós vamos trabalhar de maneira rústica, improvisada, e vamos precisar retirar os serviços da leitura dos projetos de maneira manual, quase artesanal. Então vamos começar pelas verbas. Quais são os tipos de serviços para os quais nós estipulamos verbas? E essas verbas eu posso chamar de VB, verba, ou GB, valor global. VG, valor global, é uma sigla no orçamento que não... Item 1, são serviços sem características de mensurabilidade. Se eu não posso medir, estabeleço uma verba, é um valor global para o serviço, só que ele precisa ser estipulado em bases coerentes, ou em cotações do mercado, ou em serviços semelhantes. Já que é uma estimativa de um valor global, precisa ser coerente. Posso estipular verbas também para serviços técnicos. Então, projeto estrutural. Eu sei pela tabela do CREA quanto que se cobra por metro quadrado, pela característica da estrutura. Então, no meu orçamento, eu preciso estipular o valor de verba para o projeto estrutural que vai ser pago para o calculista. Não tem como mensurar isso em metros. É por verba, valor fechado, geralmente tabelado. Eu posso estabelecer verbas para serviços preliminares, instalações provisórias, máquinas e ferramentas, trabalhos em terra, posso estipular verbas para tudo isso. Algumas outras quantidades podem ser obtidas diretamente, aí não vou estipular verbas, aí vou medir no projeto, área de cobertura, telhado, X vezes Y, A vezes B, me dá uma área. Isso é medido do projeto. Área de forro, são os ambientes internos, áreas úteis dos ambientes tirados de planta, também multiplicando-se 2 dimensões. Comprimento de meias canas, arremate de forro medido linearmente, o perímetro, soma de 4 medidas lineares por cômodo. Área de pisos, no solo, no projeto, a área interna dos pisos medida por multiplicação de 2, comprimento e largura, 2 dimensões. Áreas de impermeabilização, todas obtidas diretamente por leitura e multiplicação de dimensões. Comprimentos de rodapés, soleiras e peitoris.
Não esquecendo que o comprimento de rodapés não é igual ao comprimento de meia cana, porque a meia cana vai lá em cima, e o rodapé vai aqui embaixo, e o rodapé para no momento que chega uma porta. Então, lá em cima eu meço tudo. Aqui eu tenho que descontar as portas, porque onde vai porta não vai rodapé. Comprimento de soleiras. A soleira é aquele arremate que vai na porta. Então eu posso ter duas situações. Porta externa, que tem um desnível em relação à calçada externa, para que a água de chuva emposse, mas não alague, não passe da medida, para proteger os ambientes internos. Então a soleira que vai aqui, é uma peça inteira de comprimento da porta, mais uma medida de arremate para dentro da alvenaria, e é diferente, por exemplo, de uma porta interna, em que eu tenho os dois pisos no mesmo nível, e a porta aqui, com a parede nessa espessura, e eu posso ter aqui um piso de madeira, aqui um piso cerâmico. Vai chegar um momento aqui em que eu tenho uma transição de piso de um para o outro, e isso geralmente é feito na metade da porta. Então, até aqui cerâmico, até aqui madeira. Então, fora a área útil, eu tenho mais metade da largura da porta, pelo comprimento desse piso, e a outra metade do outro piso. Então, são detalhes a mais que aumentam o comprimento de soleiras em níveis iguais, divididos por portas com revestimentos diferentes. E eu tenho também comprimento de peitoris, que são os arremates de pingadeira para fora das janelas, para proteger as esquadrias e adjacências da infiltração de águas de chuva. Eu posso obter diretamente unidades de peças e aparelhos das instalações hidrossanitárias. Posso obter diretamente comprimento dos canos das instalações hidrossanitárias. O primeiro item eu conto em unidades, o segundo item eu meço em metros lineares. Posso obter unidades de peças e aparelhos das instalações elétricas, ou medir o comprimento dos eletrodutos das instalações elétricas, ou posso medir o comprimento da fiação das instalações elétricas. Na verdade, na maioria das vezes não preciso medir, Estou imaginando que o projetista já faça um resumo no seu projeto com as quantidades, e você, na verdade, vai retirar essa informação do projeto para preencher a sua planilha. Então, vamos imaginar que não seja uma edificação nova, ou que eu vou executar uma edificação nova, mas que no lugar existe uma casa velha. Eu posso ter que demolir uma construção existente. Então, isso tem que ser parte do orçamento, tem que ser previsto, tem que ser orçado e tem que ser pago. Ou eu coloco essa demolição no próprio trabalho para ser licitado, ou o órgão público, prefeitura, estado, faz essa demolição com o seu pessoal e entrega o terreno limpo para a construção. No caso, retira esse item do orçamento futuro e executa com a sua própria equipe. Isso é uma decisão gerencial que pode ser incluída no orçamento ou não. Seja como for, essa demolição tem um custo e que alguém vai pagar e que precisa ser orçado. Então, existe uma particularidade sobre demolições que é a seguinte: o volume cresce quando passa da construção para o entulho. Quer dizer, você tem uma construção que o seu volume é tantos metros cúbicos. No momento que eu vou demolir, vai aparecer ali na complementação do slide, o arranjo da massa se desfaz. Quer dizer, tudo isso desmoronado, o volume aumenta porque entra ar no meio dos blocos e das partículas e dos volumes demolidos. Então, tudo isso aqui desmoronado vai ocupar mais volume do que ocupava anteriormente. É mais ou menos o que acontece com aqueles prédios implodidos. Quando a implosão funciona, é maravilha. Então, nós como engenheiros calculamos um projeto estrutural. Então, o prédio para em pé, tem estabilidade, cumprindo sua função de segurança para os moradores e usuários. Quando vai ser demolido ou implodido, também é necessário um calculista estrutural, porque ele sabe os pontos fracos, onde é que tem que explodir a dinamite para tirar a resistência daquele pilar com tempo, cada 2 segundos.
para que vá caindo e vá desmoronando de uma maneira organizada. Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aí fica aquele poeirão, leva 3 dias para, mais ou menos como Torres Gêmeas lá, 3 dias para diluir a nuvem de entulho, poeira, fumaça, e esse volume que resultou, se você medir, vai ser maior do que o volume que era ocupado pelo edifício, porque o arranjo da massa se desfaz. O inchamento varia de material para material, e também varia de acordo com o método de demolição. Tudo isso influi. Então eu vou fazer um intervalo agora e quero falar sobre reforma, e aí tem uma figura interessante, é o nosso mercado municipal de Ponta Grossa, essa coisa linda aí, cuja construção já tem 50 anos, e como vocês estão imaginando, está em estado de calamidade pública, hoje abandonado e fechado, já não funciona mais como mercado. Muitos prefeitos já passaram e quiseram fazer várias coisas, reformar, demolir, fazer terminal de ônibus no lugar, ou reformar e adaptar para usar escritórios de repartições públicas, para atender o cidadão, mas nada é feito e vai ficando, e o prefeito atual também já começou a se envolver, dizendo que pretende fazer alguma coisa lá nesse lugar. Quando eu trabalhava como engenheiro da prefeitura, eu também fui a esse mercado para fazer alguns levantamentos naquela época, e vou começar a falar sobre isso logo depois do intervalo. Retomando então do nosso intervalo, queria falar do mercado municipal, essa maravilha arquitetônica de Ponta Grossa, que muitos prefeitos já tentaram demolir e reformar. Então vocês, como engenheiros, estagiários residentes ou futuramente concursados funcionários públicos, podem vir a se deparar com uma situação como essa. Orçar uma reforma de um prédio público desse tipo. Então eu lembro um dos meus causos profissionais, que na época era só para fazer uma reforma da cobertura, que tinha goteira. Então o meu chefe me levou lá, subimos com algumas escadas lá no canto superior esquerdo ali, e ele foi pro telhado e eu fiquei pelo buraco da telha, assim, telha até na altura do peito, assim, olhando de longe. Aí ele foi uns 10 metros na minha frente, virou e viu que eu fiquei lá. Que isso? Você queria ser engenheiro? Vamos, suba, vem aqui. Tipo, seja homem, vem aqui. E lá fui eu com meu peso pluma, um pouco mais que 6 arrobas, Para quem não sabe, arroba é uma medida de leitão que tem mais ou menos 15 quilos. Então, mais de 6 arrobas quer dizer mais do que 90 quilos. E lá fui eu com meu peso pluma, obviamente procurando por lugares onde existiam pregos, que seria o lugar das vigas, caibros e ripas, onde você pudesse pisar, mas podem ter certeza que eu, seguindo meu chefe para orçar a reforma dessa cobertura, pisando lá em cima, eu estava muito preocupado com a minha integridade física, que podia muito bem afundar lá nesse telhado, com consequências inimagináveis. Então imaginem que vocês, depois dos serviços preliminares, nos serviços iniciais você precisa executar algum tipo de trabalho que envolva aterro. Então o aterro precisa considerar uma série de fatores. Por exemplo, escavação da jazida, carga, transporte. Depois, descarga, espalhamento e compactação. Vocês precisam levar em consideração o empolamento, sobre o qual vou falar na sequência. Vocês precisam levar também em conta as distâncias de transporte. Tudo isso afeta as quantidades de serviços envolvidos na medição, no orçamento, depois no pagamento dos trabalhos de aterro. Muito embora seja serviço mais comum em obras rodoviárias, às vezes nas obras civis também de edificações, algumas situações são
necessárias intervenções em termos de aterro. Em relação a empolamento, é você cavocar um material, né, e ele, depois de colocado fora da vala, ocupa mais espaço do que ocupava dentro, comprimido. É porque ele espalha, entra ar, né? Então a areia, 10 a 20% a mais é o volume do que ela ocupava, né, comprimida. Solos argilosos, 30 a 35% a mais do que ocupava no momento em que for escavado e esparramado lateralmente. Pedras, 40 a 50%. Então, na questão dos volumes de transporte, por exemplo, é preciso considerar essa diferença de empolamento, quanto o solo ocupa mais espaço escavado do que ocupava confinado no interior do terreno. Aí vocês podem ser levados também a situações de demolições. E aí, por exemplo, existem algumas estimativas de publicações técnicas que dizem o seguinte: a retirada de entulho é igual, no máximo, ou menor do que 30% do volume de concreto mais volume de revestimentos. Então você, obviamente, se não tiver projeto, você tem que fazer uma estimativa. O volume de concreto daquela edificação e mais os revestimentos dá X. Então você vai fazer uma estimativa que é igual ou menor do que 30%. Claro que esse é um valor, uma publicação técnica que recomendou isso. Mas há divergências, há conflitos de informações, tem gente que pensa diferente. Mas seja como for, o critério que você usar e estabelecer deve ser um critério sempre tecnicamente justo e coerente. Agora passamos então aos trabalhos de locação. Locação seria você implantar a edificação no terreno de acordo com as determinações do projetista. Obviamente, para edificações térreas, a locação da obra é a própria área construída, né? Se a edificação tiver mais de um pavimento, você tem que considerar a implantação no solo. Por quê? É o térreo que você implanta no solo e os demais pavimentos, seja tantos quantos forem, vão subir na prumada verticalmente utilizando a mesma locação anterior, desde que tudo esteja feito corretamente, nível, prumo, esquadro. A edificação vai seguir na vertical de acordo com as medidas da implantação lá no solo. Então, se você olhar a planta de locação, o pavimento terra é a projeção da edificação. Geralmente desenha, obviamente, como uma necessidade técnica de ser desenhada na primeira dobra do projeto arquitetônico, planta de locação. Então é mais ou menos aquela área achurada que você vai implantar no terreno. Geralmente é assim que acontece, a não ser que a minha locação seja essa, e depois no andar superior eu tenha balanço para todos os lados. Aí se eu olhar lá de cima, a projeção vai ser maior, mas não vai para o solo. Então eu tenho que ter cuidado de ver o que vai fincar raízes no solo, quando eu plantar a edificação. Acho que por isso que o nome é planta, porque eu planto no terreno, mas ela cresce e depois fica do tamanho que está, ela não floresce maior do que aquilo que a edificação foi concluída. Podemos ter também serviços de topografia necessários e essenciais para obras de maior porte, porque, infelizmente, a gente sempre fala em sustentabilidade das edificações e da profissão do engenheiro. A nossa profissão de engenheiro e arquiteto não tem outro jeito. Quando vamos implantar uma obra, vamos modificar o perfil natural do terreno. Vamos cortar, vamos aterrar. Não dá para construir do jeito que o terreno é. Eu preciso fazer algum ajuste, por menor que seja. Eu vou agredir a conformação natural do terreno. Então, é preciso que eu tenha uma consciência ética sustentável de que essa agressão seja a mínima inevitável. Então, eu preciso de serviços de topografia. Ou um levantamento topográfico contratado, que custa mais caro, ou por meio de uma visita à obra, eu posso fazer um levantamento expedito. Só que essas estimativas precisam ser baseadas no bom senso e na experiência. Então,
conto para vocês um outro caos aqui do tempo que eu trabalhava na prefeitura de Ponta Grossa. Segundo a Ciretran, Departamento de Trânsito de Ponta Grossa, a prefeitura cedeu este terreno para o Estado, né, e se vocês observarem bem do lado esquerdo aqui, indo ao fundo da edificação, tem um talude que lá no fundo é imenso, né? E do lado direito, adiante lá onde temos a escadaria, né? Então, do lado esquerdo, uma crista de corte. Do lado direito, uma saia de aterro, lá depois da escada, onde tem uma árvore. Então, quando estivemos no terreno, eu e o meu chefe, que não era esse mesmo do mercado, era outro, né? Fomos olhar o terreno que a prefeitura cedeu, e o terreno, visualmente, vocês sabem que engana, né? Tinha uma declividade, obviamente, mas o meu chefe disse uma palavra assim muito comum nos meios da terraplanagem: não, isso aqui é tranquilo, é só dar uma penteada no terreno. Eu nunca mais esqueci dessa penteada, e cada vez que eu vou lá eu vejo que a penteada deu 3 metros de corte atrás e 5 metros de desnível na saia de aterro na frente. Então, foi feito assim, claro que daí a prefeitura mesmo executou os trabalhos de terraplenagem, entregou o platô pronto para a empresa construtora, não foi um serviço orçado na planilha, mas levou bem mais do que uma penteada, levou uns 20 dias de trabalho de máquina para fazer aquilo que era necessário. Então, essas estimativas às vezes enganam, né? Você bate o olho, você acha que é plano, mas dá um desnível no olho, assim, um desnível de 80 centímetros ou 1 metro, que nos engana visualmente. Aí partimos para as fundações. As fundações, usualmente baseadas em projeto estrutural, cujos elementos estruturais são estacas, também chamadas de estacas brocas, ou estacas diferentes de acordo com a profundidade e com a carga do edifício. Posso ter sapatas, blocos, vigas baldrames. Em relação às fundações, para cada elemento estrutural eu preciso estabelecer as escavações necessárias. E, obviamente, as valas devem ser maiores do que os elementos. Eu preciso ter acesso para a execução dos serviços. Se eu vou escavar um bloco de fundação, eu preciso escavar a mais para todos os lados, para que o trabalhador possa entrar ali do lado e montar a forma. Obviamente, depois que for concretado e retiradas as formas, sobra um espaço. E aí eu preciso voltar ao elemento e fazer o reaterro em torno dos elementos. Volto à terra e faço um reaterro apiloado, soco a terra de volta em torno dos elementos que eu escavei a mais para poder ter acesso ao campo de trabalho. Aí parto para os trabalhos de infraestrutura. Então, no caso, é uma continuação lá de fundações, para as quais eu preciso também estabelecer as escavações, apiloamento. Então, vamos separar aqui, né? Eu falei de maneira genérica dos elementos dos projetos estruturais. Então, para todos os elementos, né? Desde blocos, sapatas, aí subindo para vigas baldrames, que são aquelas vigas que estão mais ou menos no nível do terreno e sobre as quais se assenta o pavimento térreo. Então, a viga que vai um pouco mais alta do que o pavimento, do que o nível do solo. Essa viga é chamada viga baldrame. A viga cinta lá em cima, na laje, que pode ser igual a essa, não tem solo, então aquela é só viga. Ou, se for no último pavimento, viga cinta. Essa é viga baldrame. Então, esse conjunto de infraestrutura, sapata, bloco, viga, baldrame, é sobre esse elemento que eu preciso calcular as escavações, o apiloamento do reaterro. Eu posso ter um lastro. Por que eu uso lastro? Porque eu posso escavar um bloco de colocar direto sobre o solo. Colocar as armaduras no solo, mas as armaduras ficando em contato com a terra podem sofrer degradação, podem se contaminar, podem enferrujar mais precocemente. Então, no chão do bloco da viga baldrame, eu faço um lastro de brita, geralmente de 5 centímetros, 2 polegadas,
para que a armadura assentada sobre o lastro está assentada no terreno limpo, não vai se contaminar. Depois eu jogo o concreto passa pelo lastro de brita, chega lá em contato com o solo e a armadura fica protegida em contato com a brita e não com o solo, como seria se eu não tivesse feito esse lastro. E finalmente ali é terra excedente. Vamos supor que dos meus movimentos de terra eu fiz todo o reaterro apiloado, né, e sobrou terra. Claro que na infraestrutura de uma edificação pequena serão pequenos volumes. Eu pego dali, ponho aqui, uso para fazer o aterro dos ambientes internos, para regular os pisos, mas em grandes obras, grandes declividades, eu posso ter um trabalho de terra imenso que sobra muita terra. Então, eu preciso pensar num artifício técnico chamado bota fora. Eu preciso, de alguma maneira, remunerar esse trabalho de retirada daqui. Então, por exemplo, a prefeitura do município pode, ou o governo do estado pode ter diversas obras. Pode estabelecer em contrato que esse bota fora deve ser feito numa distância para uma outra obra da prefeitura, de modo que essa terra não seja simplesmente jogada em algum lugar, mas possa ser útil em outro tipo de edificação, cumprindo uma finalidade, e para que esse pagamento, essa remuneração do transporte seja mais efetiva, revertendo em benefício do serviço público. Na movimentação de terra, eu posso ter, por exemplo, na própria obra, tirar de um lugar e pôr para o outro, eu faço uma regularização ou acerto de terreno. Isso é feito, vamos supor, com uma altura média de corte até 30 centímetros, é medido em metros quadrados. Então, 30 centímetros é uma medida superficial. Se eu fizer isso, retirando daqui, colocando ali, eu sei que tem 30 centímetros aqui, mas eu meço essa medida vezes essa, com 30 centímetros de espessura, pequenas profundidades, isso é medido em metros quadrados como regularização de terreno. Se forem alturas maiores do que 30 centímetros, 1 metro, 1,20 m, aí já se transforma em volume de corte. Aí eu pego essa área pela altura e aí será um volume de corte, não só mais regularização ou acerto de terreno. A movimentação de terra precisa considerar o volume de transporte. Isso serve muito para obras rodoviárias. Eu posso ter terra sobrando e tenho bota fora. Eu posso ter necessidade de mais terra. Eu faço as movimentações aqui e não foi suficiente. Eu tenho que trazer mais. Então chama-se material de empréstimo. Eu trago a terra para completar as alturas necessárias para os níveis determinados no meu projeto para a implantação da minha obra. Então eu preciso orçar esse material de empréstimo, que precisa ser transportado, preciso considerar os volumes de transporte. Agora não sei por que eu pus aquele 1,2, 1,3 ali. Agora me deu um branco aqui. Coisa que acontece, né? A gente vai passando uma certa idade assim, vai... Bom, passemos adiante. Depois eu vou deletar isso aí. Por falar em deletar isso aí, ou então eu vejo de onde é que eu tirei isso e trago na próxima aula. O Adilson aqui do suporte do Nuteade avisou o seguinte, aquela transparência que tinha um azul bonito que ornou, aqui na minha tela ficou ótimo. Na minha tela é super grande, não sei quantas polegadas, mas parece que nas telas pequenas de computador aí não deu para ler nada. E se eu não me engano, é um material que não tem na apostila. Então, para a informação de vocês, o Adilson disponibilizou essa apresentação, todos os slides que nós vamos usar nessa aula e na semana que vem, já estão disponíveis no AVA, então lá é possível que vocês consigam visualizar melhor o slide mais ampliado com as letras que parece que na resolução que vai para a TV aí do sistema à distância perdeu totalmente a nitidez e a resolução. Eu preciso considerar no momento do volume de reaterro a diferença entre volume de valas e volumes de concreto. Então eu escavo a vala,
faço a viga aqui com aquele espaço lateral para o trabalhador se posicionar e montar as formas. Depois que eu tirar a forma, então eu tenho aqui a viga e tenho aqui a vala. Sobra um espaço que eu preciso retornar à terra. Então eu pego o volume da vala, diminuo o volume de concreto, obviamente eu tenho o volume de reaterro, que seria a diferença que a terra precisa ser retornada para compor os níveis iniciais, só que apiloado, porque a terra simplesmente esparramada vai ter vazios, vai ter ar, precisa ser socada para tentar reocupar os mesmos volumes comprimidos anteriores. Aí eu preciso calcular volumes, aliás, áreas de formas para fundações. E eu vou partir do princípio da lei de Murphy, né? Se tem uma coisa que pode dar errado, vai dar errado. Então você está trabalhando no interior, não tem muita estrutura, faça esse levantamento. Vamos imaginar que não existe projeto de fundações. O ideal é que você faça um levantamento em que todos os projetos estejam disponíveis. Mas vamos supor que não existe. E vocês vão trabalhar muitas vezes com essas situações inesperadas ou esperadas. Não existe projeto de fundação. Faça uma estimativa. E essas estimativas, nós que somos técnicos e aprendemos muitas coisas com bom senso, rigor e critério, podemos estimar uma taxa. Então, por exemplo, posso adotar uma taxa de 4 metros quadrados de forma por metro cúbico de concreto. E no momento que esse projeto seja executado mais adiante, é bem possível que essa taxa seja muito parecida com essa que está coerente e tem bom senso. Aí para vigas baldrames. O anterior eram as formas de fundações, blocos, sapatas. Para as vigas baldrames, que são aquelas que ficam mais ou menos no nível do solo, supondo que não existem projetos de fundações, projeto estrutural ainda, eu posso fazer um pré-dimensionamento das seções das vigas. Aí eu vou ter um volume estimado de concreto. E aí eu posso adotar uma taxa de mais ou menos 15 metros quadrados de forma por metro cúbico de concreto. Então é fácil, para quem tem vários anos de experiência, imaginar uma viga baldrame de 15 por 30 centímetros. É um valor coerente e razoável. Então 15 por 30 vezes o seu comprimento me dá um volume. Aí eu volto, recalculo uma taxa de forma de 15 metros quadrados, a não ser que eu queira ser muito preciosista dentro das minhas limitações. Eu não tenho projeto estrutural, mas se eu estimei a forma por taxa, e a minha viga eu estimei 15 por 30, então eu tenho o comprimento, eu pego 0,30 e estimo a minha área de forma. Bom, aí você vê qual é o limite da tua preciosidade em termos de estimativa mais precisa, mas supondo a situação de não ter um projeto, tudo deve ser feito dessa maneira. Aí eu, partindo para a estrutura, eu saindo do nível do solo, onde estão as vigas baldrames e tudo que está abaixo dela, estacas, brocas, blocos, sapatas, a estrutura que sai da viga baldrame e levanta pilares, vigas, lajes, vigas cintas, é chamada de supraestrutura, ou chamam também de superestrutura. É mais coerente e necessário para um orçamento preciso que eu tenha um projeto estrutural. E no projeto estrutural estarão detalhados e discriminados os elementos estruturais da supraestrutura, que são pilares, vigas e lajes, dos quais eu preciso área de formas, taxas de armaduras e volumes de concreto. Usualmente, manda o bom senso, que o calculista estrutural, como parte da sua missão e do seu trabalho, em cada prancha que ele desenhe, todo esse conjunto de vigas lá do lado direito, existe um resumo de formas, armaduras e concreto. Então, se você, orçamentista, tem esse projeto em mãos, você não precisa medir. Você vai no resumo e transcreve o resumo dessas informações que o calculista, obviamente, deve ter feito. Então, se vocês algum dia são ou vão se tornar calculistas estruturais,
manda a coerência, o bom senso que vocês ofereçam como parte do trabalho do seu produto técnico, essa informação que vai ser muito necessária para os orçamentistas, em termos de resumo de formas, armaduras e volumes de concreto, que são as informações que o orçamentista precisa. Vamos supor, numa hipótese assim, remota, que não existe projeto estrutural. Estou trabalhando numa cidade do interior, me deram só um projeto arquitetônico, faço uma estimativa. Se o projeto estrutural não está disponível, eu preciso ter as dimensões das peças estruturais estimadas. E aí eu preciso novamente usar critérios de bom senso. Estimar pilares mais ou menos de tanto por tanto, vigas tanto por tanto, para que os volumes de concreto sejam coerentes, e aí eu posso partir também para taxas de armaduras. Eu vou estimar uma taxa de formas por metro cúbico de concreto e vou estimar uma taxa de armadura por metro cúbico de concreto. É muito arriscado porque no momento em que o projeto seja executado, ele pode ter uma particularidade diferente, um detalhamento, ou seja, talvez cargas específicas. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma biblioteca. Biblioteca composta fisicamente hoje em dia ainda de muitas prateleiras com muitos livros que pesam, tem uma carga significativa. Então o projeto estrutural de uma biblioteca precisa ser reforçado com provavelmente espessuras de concreto e taxas de armadura maiores do que seria uma edificação normal residencial. Isso parece óbvio. E Ponta Grossa também tem uma particularidade interessante sobre bibliotecas que vocês devem ter visto na internet. Fomos motivos de chacota para o mundo inteiro, As nossas bibliotecas são feitas com vidro transparente, inclusive nos banheiros, onde o pessoal não pode nem pegar um livro do Machado de Assis e sentar-se no seu troninho para meditar, que todo mundo está do lado de fora filmando, e câmeras da RPC, para pôr no Jornal Nacional, para o mundo inteiro. Apareceu até no site da CNN. Então, Ponta Grossa, em termos de biblioteca, é assim: ou os banheiros são transparentes, ou construir a biblioteca ao lado do conservatório musical. Então, separando assim uma distância de 10 metros, aqui você está lendo sossegadamente e começa o ensaio aqui, e o cidadão vai tocar uma tuba e pronto, acabou o sossego da leitura, porque fizeram um projeto com esta peculiaridade, que só Ponta Grossa para ter coisa desse tipo. Eu não quero entrar em outros detalhes sobre a arquiteta que fez esse projeto, que é prima não sei de quem lá, do governador, é outra história, mas o fato é que foi feito assim, e o nome de Ponta Grossa que foi jogado para as manchetes. Frise-se, governador anterior, não é esse. Vamos falar então em formas da estrutura. Estrutura composta de lajes, vigas e pilares. Vamos partir do princípio que eu vou calcular as dimensões entre as peças. Então, por exemplo, eu vou ter aqui tudo aqui estou desenhando aqui no espaço aqui na minha frente. Eu poderia usar essa câmera de documentos ali para fazer uns rabiscos, mas imagina aqui um pilar e aqui outro pilar. Então, no momento que eu for fazer a forma do pilar, eu começo pelo pilar e calculo a forma do pilar até lá em cima. E aqui até lá em cima. Porque em um certo momento da concretagem, devido principalmente aos prazos de cura do concreto, as formas vão ter que ser feitas todas e ficar lá embaixo, escoradas, por tantos dias até que possam ser desformadas. Então a forma do pilar vai até lá em cima, e a forma da viga, eu vou calcular entre essa face e essa. É o que está livre entre as formas dos pilares. Então eu calculo aqui a forma daqui até aqui, porque essa forma aqui, essa face do concreto, já está considerada no pilar. Então eu preciso fazer certos descontos. As formas da estrutura vão ser consideradas com dimensões entre as peças. Existe uma sobreposição de áreas. É isso que eu falei, se eu considerar, vocês lembrem lá dos conceitos de cálculo estrutural da faculdade. O que é o pilar?
é uma peça com dimensão esbelta, que vai até lá em cima. Então, inclusive, a armadura do pilar passa da laje e depois tem as esperas para o andar de cima, com a altura especificada pela norma. Então, o volume de concreto do pilar vai até a face superior da laje. Isso é caracterizado pela sua armadura, pela armadura principal, pelos estribos. Isso materializa um pilar. No momento que executar a viga, então a viga vem aqui e descarrega no pilar. A armadura da viga entrelaça com a do pilar, amarra, e esse volume de concreto aqui, que pertencia ao pilar, também pertence à viga. E depois da viga tem aqui a laje. Então tem um volume de concreto aqui, no meio dessa confusão, que pertence para o pilar, para a viga e para a laje. E isso tudo entrelaçado com as suas armaduras, o que lhes garante a peculiaridade de amarração, engastamento e solidez. Então existem áreas e volumes que eu, como orçamentista, não posso contar em todas. Então eu posso fazer, por exemplo, as áreas de formas em contato com o concreto, os pilares face até o alto, as vigas entre os pilares. E aí eu posso... Não, aí já estou falando de outra coisa. Eu devo, não só nas formas, mas também no concreto, fazer um tipo de critério anotado aqui. Quais as considerações? Pilar até lá em cima, viga só daqui para cá, de modo que não se contem duas vezes tanto formas como volumes de concreto. Que você considere uma vez só, de acordo com um critério coerente e que seja registrado para você mesmo ou para alguém que venha usar o seu orçamento no futuro. Em relação às formas da estrutura, se eu tiver um projeto executivo, é possível que eu tenha um detalhamento das peças, Chapa compensada, um sarrafo, tensor, prego, desmoldante. Só que eu, como orçamentista, não preciso entrar nessas minúcias. Eu vou calcular uma área de formas, mas não me preocupo com sarrafo, com tensor, com prego, com desmoldante. Eu calculo apenas a área de formas. A vezes B é uma área. Na composição de custos por metro quadrado, é que são considerados esses elementos. O professor Ítalo falou disso na semana passada, quando ele disse sobre composição de custos. Ele falou de composição de custos de concreto. Então, existem publicações que têm composições de custos. Então, se vocês pegarem lá, composições de custos de formas, lá na composição de custos por metro quadrado, vão estar detalhados sarrafos, tensores, pregos, desmoldantes, quanto se usa de cada um desses elementos para fazer um metro quadrado de forma. Então, o orçamentista não precisa se preocupar em calcular essas minúcias. Ele calcula apenas a área e, posteriormente, no momento dos custos, aparecerão todos esses elementos complementares necessários para a execução das formas. Outra coisa importante, eu preciso considerar a área total de formas a ser montada. Só que hoje em dia, por exemplo, na construção de edifícios, são utilizadas muitas estruturas de madeira compensada, resinada, plastificada, e que permite a utilização N número de vezes nos pavimentos superiores. Então eu monto uma estrutura aqui, a forma, aí monto outra lá. No momento que seja possível desformar aqui, eu levo para o pavimento superior e vou reaproveitando. Só que tem um detalhe, o trabalho de montagem, os carpinteiros, e as horas que eles vão levar e a montagem da forma no andar superior vai ser orçada, vai ser paga, mesmo eu reutilizando as formas. Então, como é que isso funciona? O número de reutilizações já é considerado na composição de custos. Então, eu meço a área total a ser montada do primeiro ao último pavimento, a forma das vigas do andar 1, 2, 3, N, e depois, quando for calcular o custo disso, aí na composição vai aparecer forma de madeira compensada, resinada, considerando a utilização 5 vezes. Então, no preço dessa madeira já vai ter um coeficiente que você coloca o preço da chapa e ele já
faz um cálculo supondo que você vai utilizar 5 vezes. Ele dilui, diminui, de modo que você não pague 5 vezes madeira nova, considerando que você vai utilizar várias vezes. Na composição de custo já é feita essa compensação, de modo que você, orçamentista, não precisa se preocupar com quantas vezes vai reutilizar. Você precisa calcular a área total que vai ser montada, porque esse é o trabalho da turma de carpintaria que precisa ser remunerada em todos os pavimentos, porque vai montar as formas de todos os andares. E no concreto da estrutura, aquilo que eu falei agora há pouco, né? As partes comuns devem ser computadas apenas uma vez. Então, como é que eu posso fazer um critério justo, coerente, de bom senso, anotado convenientemente na minha planilha? Eu calculo os pilares com seu volume de concreto, da base até o topo da laje. Tá? Então, as vigas, eu calculo as partes entre os pilares até o alto, que é a face superior em contato com o mesmo nível da laje. E a laje eu pego as partes entre as vigas, como se fosse a área útil do pavimento, do ambiente, a área útil da sala, A vezes B. Então, se eu fizer a laje entre as vigas, a viga inteira até lá em cima, só entre os pilares, e os pilares até o alto, esse concreto está todo calculado e não tem nenhuma parte sobreposta que tenha sido calculada 2 vezes. Esse fica um critério coerente, remunera a metragem cúbica de concreto e não conta nenhuma área 2 vezes. As armaduras da estrutura, eu tenho peso, no caso a massa de aço, que é tirada do projeto estrutural. Senhores calculistas, vocês vão consultar um projeto, ou vocês que são ou serão calculistas, devem informar em todas as pranchas, porque geralmente é assim, né? O calculista faz uma prancha de vigas, outra de pilares, outra de vigas cintas, e na lateral direita aqui ele faz um quadro resumo daquela prancha. Então é conveniente que seja informado, e dessas informações serão tirados comprimentos, bitolas e quantidades de cada tipo de armadura. Esse é o resumo do aço necessário para orçar adequadamente, no caso, esse serviço. Se eu tiver só os comprimentos por bitola, claro que eu estou imaginando que o calculista vai fazer tudo isso, né? O calculista é contratado, remunerado para esse serviço, deve fazer tudo isso. Mas vamos supor que você fez uma estimativa, aquela história, né? Não tenho projeto estrutural, trabalho no interior, eu não tenho programa de computador, então faço uma estimativa. Então eu vou estimar as vigas tanto por tanto, 2 barras de aço embaixo de tantos milímetros, 2 barras em cima de tantos milímetros, estribo, quantos estribos, aí eu vou ter um comprimento por bitola. Eu preciso procurar nas publicações técnicas uma tabela de peso de barras por metro. E aí vou ter que fazer uma conversão braçal, sabendo quantos metros eu tenho, eu transfiro pela conta de volta aí, quantos quilos de aço eu vou ter, fazendo uma conta, porque eu sei quanto pesa cada barra de aço com essa bitola. Existem as perdas, né, inevitáveis, porque a barra de aço vem com 12 metros. Claro que hoje em dia existem programas de computador que fazem isso, né? O calculista pode, de acordo com as barras que ele estipulou, joga num programa e o programa direciona para os cortes, de modo que uma viga use esse pedaço e a outra possa usar o pedaço excedente neste corte, diminuindo os prejuízos, porque é inevitável que as barras de aço cortadas vão gerar tocos de ferro espalhados por todo o canteiro. Não tem como eu aproveitar 100% do aço. Algum pedaço sempre vai sobrar, inevitável a perda. Então, o calculista, geralmente, no momento de informar essa tabela de aço, já joga uma perda de 10%, para que seja comprado a mais, porque vai faltar. Se você comprar o peso exato, vai faltar, porque tem as quebras e os cortes inevitáveis e pedaços que não tem como utilizar, porque ficam inviáveis em termos de medidas muito pequenas. Tudo isso é jogado nas composições de custos, quer dizer, peso de aço por quilo. Então, você vai pegar o peso de aço e vai multiplicar por 1,1. Você vai majorar a compra em 10% para
prever justamente esse tipo de acontecimento inevitável. Se eu não tiver no projeto estrutural, estou partindo aqui sempre da pior hipótese, né? Quando eu estudei engenharia civil, eu fui instruído para isso, e hoje, como professor, sempre falo isso para os meus alunos, vocês, e o professor de concreto armado também sempre fala, professora Gabriela, nossa tutora, né? Vocês têm que sempre pensar na pior hipótese. Então imagine, arquibancada de estádio de futebol, lotada, torcida pulando, vibrando, não é a do Corinthians, porque a do Corinthians só empata, não vibra mais ultimamente, né? Então, torcida pulando, vibrando. No dia que o estádio estiver vazio, a estrutura está trabalhando com folga, está superdimensionada, mas no dia que for utilizada 100%, é preciso que ela resista a essa carga máxima. Então eu, como engenheiro, como calculista, eu tenho que pensar sempre na pior hipótese. Então vamos pensar na pior hipótese. Estou no interior, cidade com poucos recursos, não tenho programa de computador, estou sem projeto estrutural. Aí eu tenho que estimar um volume de estrutura de concreto, pilares tanto por tanto, viga tanto por tanto, e depois estipular taxas de aço por metro cúbico de concreto. Então o que seriam valores razoáveis? Para sapatas, 40 kg por metro cúbico de concreto de aço CA50, que é o aço mais espesso que tem ranhuras, rugosidade. Blocos sobre estacas, uma taxa de aço de 100 kg por metro cúbico de CA50. Vigas baldrames, estima-se uma taxa razoável de 75 kg por metro cúbico de aço CA50 e 35 kg de aço CA60. Aço CA60 é aquele aço mais fino, liso, que é usado para estribos. Então, na viga baldrame eu uso a armadura principal com aço CA50 rugoso e estribos com aço fino CA60 liso. Lajes, eu posso estimar 40 kg por metro cúbico de aço CA60. Claro, se não forem lajes pré-moldadas ou protendidas, ou, claro, isso depende do tipo da laje. Pilares, posso estimar 100 kg por metro cúbico de aço CA50 e 20 kg por metro cúbico de aço CA60 para os estribos. Todas essas taxas de armadura foram estipuladas por alguém dentro de critérios técnicos de bom senso. É claro que a peculiaridade daquele projeto pode ser diferente, né? Mas não vai variar muito disso. Esse seria um valor médio suficiente para uma estimativa razoável e sem comprometer, digamos assim, não vai dar um furo muito grande, né? Só que vocês têm que pensar na particularidade de edifícios altos, que não é o caso, né? No serviço público, geralmente as edificações são mais térreas, escolas ou postos-saúde, 2 pavimentos no máximo. Dificilmente vamos executar obras públicas de edifícios altos. Mas se for o caso de edifícios altos, vocês têm que pensar na seguinte particularidade: eu vou ter maior taxa de armadura nos andares mais baixos. Óbvio, né? Se eu tenho lá no último andar, então tem o peso do próprio andar. O segundo aqui vai ter o peso dele mais o anterior. O terceiro, ele mais os dois. Então, o último andar em contato com o solo, com as fundações, vai receber toda a carga de todos os pilares e, obviamente, os pilares, à medida que eu vou descendo, vão aumentando. Então, os pilares do andar térreo são mais dimensões maiores do que lá em cima e tem maior taxa de armadura nos andares mais baixos. Então, eu não posso uniformizar uma taxa como aquela se a minha particularidade for referente a edifícios mais altos. Aí passamos para as coberturas. Vejam que eu estou seguindo um roteiro que é mais ou menos a ordem construtiva. Infraestrutura, estrutura, aí cobertura. Daí vocês vão pensar, onde é que está a alvenaria? Aí, será que eu faço alvenaria antes? Será que faço alvenaria depois? Bom, eu estou supondo que vou fazer estrutura e vou cobrir. Porque eu cobrindo a minha edificação, eu tenho a seguinte particularidade, né? Cobriu, você protegeu. Então, posso trabalhar em dias de intempéries e chuvas protegido, coberto. Se eu não estiver coberto, o dia de chuva já atrapalha o meu serviço, já prejudica o meu cronograma. Então, quem prefere cobrir antes vai trabalhar protegido. Então, vamos partir da estrutura para a cobertura. No projeto arquitetônico, vai existir uma planta de cobertura.
que é a área de projeção no último pavimento, somando os beirais. Os beirais, se existirem, né? Porque eu posso ter, por exemplo, uma edificação exatamente no nível, nas dimensões do terreno, né? E não tenho para onde pôr beiral. Aí eu tenho que subir uma platibanda, e isso, obviamente, vai me levar à necessidade de fazer uma cobertura com calha, né? É uma particularidade, às vezes, necessária. Então, beirais, caso existam, devem ser somados. Então, a planta de cobertura, somando beirais, também é uma dimensão A vezes B. Existe uma inclinação, claro, né? A cobertura é assim. Nos países lá do hemisfério norte é assim, porque tem a neve para ela escorrer mais rápido para não acumular o peso na cobertura. Se fizesse assim, a neve estouraria com o seu peso. Então, na nossa região, as inclinações mais ou menos assim, só que o meu telhado é aqui, né? Olhando de cima. Eu tenho uma inclinação, e aí como é que eu faço? A inclinação é uma área considerada em projeção. Então eu vou olhar de cima, desprezo a inclinação, é A vezes B. Esse acréscimo devido à inclinação é considerado lá na composição de custos. Então o fato de ser inclinado quer dizer, vai mais telha, vai mais caibro, eu meço A vezes B, e essa inclinação vai para a composição de custos. E todos os materiais necessários a mais estão considerados lá e não aqui no momento em que você está calculando a área. Existem alguns elementos acessórios da cobertura, como eu já falei, que às vezes são necessários, às vezes não. Se eu tiver, por exemplo, uma cobertura casa popular, que hoje em dia está politicamente correto chamar de habitações de interesse social. 2 águas assim. E por que assim? Porque eu posso futuramente ampliar a casa daqui para lá e prossigo nessa inclinação de cobertura. Se eu fizer assim, o proprietário vai ter que desmanchar para fazer assim depois. Então, casas, habitação de interesse social, assim. Aqui só tem cumieira lá em cima. Eu não tenho, por exemplo, água furtada, que é um elemento interno entre 2 coberturas para coletar água. Em alguns tipos de cobertura não tenho calhas, rufos e condutores. Geralmente esse tipo de casa assim, cai direto aqui do lado, na calçada, no gramado, não tenho calha. Calha é uma particularidade que eu vou ter em determinadas situações, como por exemplo aquela que eu falei de platibanda, porque eu não posso pôr beiral, então eu tenho que pôr uma calha. A calha verticalmente desce por um condutor de águas pluviais. E também se eu tiver uma platibanda subindo aqui da cobertura, essa face aqui eu geralmente faço um chapéu e cubro e faço um rufo, que é justamente para conduzir as águas e evitar as infiltrações, evitar que a água vai minando por dentro a minha alvenaria. Claro que tudo isso futuramente, no uso e manutenção da edificação, tem que ser pensado em termos de limpeza periódica, porque senão entope e daí a água transborda do mesmo jeito, se não tivesse calha. Se a calha estiver entupida, não vai funcionar, vai transbordar e vai causar todos os transtornos decorrentes. Agora chegamos então às alvenarias. Vou concluir esse item alvenaria, logo vamos encerrar, que vai entrar o professor de Maringá lá, o professor, que agora esqueci o nome dele, não é Roger, né? Já me lembro. Como aquela outra história que eu deixei para semana que vem, professor de Maringá. Como é que eu vou concorrer com um cara desse? O cara que levanta, escreve no quadro, caneta colorida, não sei o que, digital, e eu aqui no 1.0 toco duro, mas tudo bem, vamos lá. Até que ele entre daqui a pouco, eu já termino a minha parte aqui, falando sobre alvenarias. Alvenarias são paredes assentadas sobre vigas baldrames. Vejam bem, estou falando alvenarias no andar térreo. Estou supondo unicamente casa, terra, edificação, habitação de interesse social. Então as alvenarias vão apoiadas na viga baldrame. A viga baldrame vai em contato com o solo, um pouco mais alta, para que eu possa fazer o lastro, um pouco mais alta do que a calçada externa, para não empoçar água aqui. Então, estou falando das alvenarias no andar térreo vão sobre as vigas baldrames.
Então, se a alvenaria vai sobre viga baldrame, para eu saber a área, primeiro eu preciso calcular os comprimentos das vigas baldrames para depois calcular as áreas dos painéis da alvenaria. Lembrei o nome dele, Marlon. Então, o professor Marlon de Maringá já vai entrar daqui a pouco. Eu calculando o comprimento das vigas baldrames, como eu sei o pé direito da alvenaria, então, comprimento dos baldrames com o pé direito da alvenaria, calculo os painéis da alvenaria. Multiplicam-se os comprimentos pelos pés direitos, né? Só que eu tenho dois detalhes aí. Primeiro, as alvenarias não são só sobre vigas baldrames. Eu posso ter andares superiores, então no próximo andar tem outra viga mais alvenaria. No próximo andar, que é o último, a viga cinta. Então, alvenaria, posso ter uma alvenaria de platibanda. Né? Então, estou falando de maneira genérica sobre a alvenaria no andar térreo, que vai sobre vigas baldrames. Mas eu posso ter, eu falei que as alvenarias vão sobre vigas baldrames, eu posso ter trechos de vigas apenas para o travamento. Né? O calculista estrutural às vezes usa, para dar uma maior rigidez na estrutura, tem um trecho de parede até aqui, para aqui. E a viga que vem aqui, a baldrame, ele continua até lá para travar na outra. Então eu vou ter um trecho aqui de viga sem alvenaria em cima. Então, se eu calcular o comprimento das baldrames e multiplicar, eu posso estar cometendo um erro de estimativa de áreas porque calculei a alvenaria onde não tinha. Então, eu tenho que atentar para o fato que alguns trechos de vigas não têm alvenaria em cima. Aí eu vou ter vários tipos de alvenarias. Eu preciso calcular espessuras das alvenarias a chato e a espelho. Então, alvenaria a espelho, o tijolo em pé, é mais fino. Um tijolo médio mede mais ou menos 9 por 14 por 19. Então, em 9, aí eu estimo os revestimentos aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui, 9 mais 6, 15. Então, uma parede de 15 é uma parede a espelho. Se eu deitar o tijolo a chato, tijolo com 14, mais 3 aqui, mais 3 ali, 20. Então, 15, tijolo a chato, 20. Então, parede, eu preciso diferenciar espessuras de parede a chato com espessuras de parede a espelho, porque algumas o tijolo vai deitado, outras vai em pé. A composição de custos é diferente em cada caso, porque aqui vai menos tijolo por metro quadrado, aqui vai mais tijolo por metro quadrado. Então, eu preciso diferenciar alvenaria de tijolos a chato, alvenaria de tijolos a espelho, para ter essa quantidade separada, porque os custos são diferentes posteriormente. Eu posso ter trechos sem alvenaria, que são vigas baldrames interligadas apenas para travamento. Aí vou calcular um trecho com alvenarias a chato e um trecho com alvenarias a espelho. Aí, falando sobre abertura, esse é um ponto interessante. Eu tenho aqui uma contagem de slides, né? Para essa apresentação, números cabalísticos, né? Não tem nada a ver, mas o número de slides que eu montei aqui foram 111, né? 111. E nesse momento cheguei ao slide número 66. Então, 66 de 111. Não tem nada a ver, mas estou parando no slide 66. O professor Marlon logo entra lá. Então, a partir da próxima aula, partindo do slide 66, vamos falar sobre aberturas. Isso é muito importante porque o painel da alvenaria fechado, o pedreiro faz de um jeito. Se for só alvenaria A vezes B, fechou. Ele tem uma produtividade de tantos metros quadrados por hora. Mas e se eu tiver nessa parede uma porta e uma janela? Aí muda de figura, né? Porque ele não pode fazer direto. Quando chegar no momento de fazer a janela, para tudo. Então é esse para tudo que nós vamos ver. Vai ter um acréscimo de serviços e ele vai parar o assentamento para os ajustes necessários. Então prosseguimos na próxima aula. Vou concluir esse assunto na próxima aula. Destas explicações teóricas, vamos fazer um exercício numérico de levantamento de quantidades. E a partir deste exercício eu coloco no ambiente virtual a atividade que vocês vão fazer. Então a atividade não é nada da aula de hoje.
Os conceitos da aula de hoje eu concluirei na aula seguinte, e a partir da aula seguinte, que terá uma atividade prática, é que vocês vão fazer a atividade prática, de minha parte, uma só, né, referente a esse assunto, levantamento de quantidades para orçamentos. Então, obrigado a todos pela atenção, né? Encontramos novamente na próxima sexta-feira, às 14 horas. Né? Boa tarde a todos e até lá.